Bom, nessa segunda parte, nós vamos falar aí da gestão da mudança organizacional. Então, o planejamento e a estratégia. O que acontece? Você fez toda a mudança, você implementou, você descongelou, fez a mudança, recongelou, né, implementou as mudanças. Agora, você basicamente precisa aí, digamos assim, acompanhar tudo isso, acompanhar toda essa implementação. Né? Então, você precisa aí fazer um planejamento, você precisa ter algumas estratégias para saber se alguma coisa vai mudar no meio do caminho, tá? Então, dentro dessa gestão de mudança organizacional, principalmente numa crise, né? Porque nós só fazemos a gestão de mudança quando a empresa ela tem uma crise, está acontecendo alguma coisa. Né? Então, qual que é o papel do recursos humanos, tá? Dentro dessa crise? Tá? Então, como é que a gente vai ver tudo isso? Muito bem. A palavra da vez agora é a mudança, óbvio, né? Nós já fizemos esse comentário várias vezes, a gente continua fazendo esse mesmo comentário, tá? Em virtude de tudo que está acontecendo aí, por causa do Covid-19, toda essa pandemia e tal, nós precisamos nos adaptar a uma nova ideia, a gente precisou mudar, a gente precisou ser criativo, nós precisamos, passamos por uma inovação, tivemos que nos reinventar, tivemos que nos transformar, né? Nós tivemos que, do dia para a noite, ser novas pessoas, entender algumas coisas, tá? Se adequar a outras. Tá? Então, isso gerou, e ainda está gerando, né, um desgaste muito grande. Então, vocês podem reparar, a gente até comentou, que toda a mudança, ela gera resistência, né? Estão pedindo confinamento, estão pedindo para as pessoas ficarem em casa, e vocês podem reparar que, infelizmente, ainda um número de pessoas, né, ainda continua não respeitando, furando esse confinamento e tudo mais. E as pessoas não pensam na consequência, né? Pode-se até se pensar que não, tudo isso é mentira, é isso e aquilo, não sei o que, não sei o que lá, etc e tal, mas se todo mundo respeitasse a regra, a gente sairia de uma situação muito mais rápido, né? O que vai acontecer vai ser que, de repente, vão ter que dar um choque em alguma coisa aí, e aí você realmente vai ter que mudar do dia para a noite, não vai ter o que fazer, né? Senão, aí o prejuízo vai ser muito maior, tá? Então, a pergunta mais importante que a gente faz aqui é a seguinte: durante uma crise, em que mudança é sinônimo de sobrevivência? Nós temos tempo para perder, né? Eu tenho tempo para perder, o que eu posso fazer, tá? Então, eu preciso estar muito atento em tudo isso, né? Um levantamento que foi feito pela faculdade de Harvard, ela identificou que 70% das mudanças propostas nas organizações não saem do papel, absolutamente não saem do papel, tá? Não sai do papel, ela fica no papel, tá? Então, isso é uma coisa, assim, muito complicada, né? Por quê? Porque as pessoas colocam toda essa mudança, né? E essa mudança, simplesmente, ela não sai do papel. Quer dizer, perdeu tempo em querer fazer a mudança, né? Em querer fazer alguma coisa, e acaba não fazendo absolutamente nada, tá? Muito bem. Gestão da mudança e da resistência. Entre as explicações, para a dificuldade de implementar a mudança organizacional, estão aí dois fatores principais, tá? O primeiro é a resistência dos colaboradores à mudança, e o segundo é a resistência dos líderes à mudança, tá vendo? Então, se todo mundo não tiver engajado, né? Se todo mundo não tiver ali de mão dada, querendo ir para o mesmo lugar, você não consegue ir para lugar nenhum, né? Vai ficar só no papel. Então, aí no primeiro, né, o primeiro é a resistência dos colaboradores à mudança. Nesse ponto, entra um grande desafio do recursos humanos, que é o quê? Engajar os colaboradores por meio do propósito e também por meio do diálogo. Por isso que pessoas de recursos humanos, né, precisam ser grandes negociadores, tá? Precisam ser grandes pessoas que sabem dialogar, que sabem colocar as palavras, né? Então, nesse momento específico, nessa hora,
de você colocar aí o propósito e colocar o diálogo também, nesse momento específico, por exemplo, que nós estamos vivendo, a decisão ela precisa ser tomada de maneira ágil, de maneira assertiva. Eu não posso ficar pensando, o que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, né? Quando eu vou fazer, etc. e tal, tá? Mas isso também não significa que eles não possam contar com a contribuição dos colaboradores, tá? Então, você tá tendo mudança, você precisa fazer uma mudança, né? Você precisa sentar com o seu colaborador, você precisa conversar, você precisa dialogar, né? Aposta na colaboração, aposta na abertura, tá? Aposta que ele pode te trazer aí grandes ideias, deixa ele ser o seu co-criador, né? Convide para ele participar da mudança, faça com que ele esteja inserido dentro da mudança. É aquela tal história, né? Fazer a mudança, estar atrás da mesa, ela é fácil, mas você está ali fazendo, participando, vivendo a mudança é uma coisa totalmente diferente. Então, de repente, quem está fazendo a mudança, quem está atrás da mesa, não está visualizando alguma coisa ali na frente. Então, é importante você pegar essas pessoas que são resistentes às mudanças, né? Que têm resistência à mudança, tá? E fazer com que ela entre no time da mudança. Né? Ela participe ali da mudança, tá? O segundo ponto também que nós falamos aí, a resistência dos líderes à mudança, é fundamental também criar uma relação de confiança entre líder e o seu colaborador, tá? A liderança baseada em comando, em controle, são as que mais apresentam resistências organizacionais. Então, o papel do RH nesse cenário, nessa hora, é fomentar um elo mais estreito entre os líderes e os times, ok? Então, é colocar todo mundo ali para trabalhar. Dessa forma, você vai amenizar a ansiedade dos colaboradores em momento de uma incerteza. Tá? Por isso que é importante você colocar todo mundo ali na mesma página, na mesma balada. Tá? Então, uma das estratégias que você tem aí com pessoas que são resistentes às mudanças é você trazer para perto de você essa pessoa. Então, coloque-la no grupo da mudança, dê uma atribuição a ela, converse, faça ela participar das reuniões, peça a ela ideias, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Tá? Muito bem. Como você vai fazer na gestão da mudança aí, né? Então, nós temos um gráfico, né, um pequeno gráfico aí, que diz aí curva de adoção de uma nova tecnologia, por exemplo, tá? Então, você tem ali o mercado inicial, você tem o mercado principal, e você tem ali pessoas que são inovadoras, os visionários, os pragmáticos, os conservadores, e você tem ali os céticos, tá? Então, numa ponta, tanto o inovador quanto o visionário, se você somar esses dois percentuais, você vai ver que você tem o mesmo percentual das pessoas céticas, você tem 16%, né? Então, você tem aí um empate, no meio ali você também tem um empate, 34% são pessoas pragmáticas e 34% são pessoas conservadoras, tá? Como é que você vai responder essa questão aí, né? Quão dispostos as pessoas que estão aqui vão abraçar as transformações da empresa? Como é que você vai saber o que você pode fazer aí, né? Então, para responder essa pergunta, é fundamental você conhecer o perfil das pessoas que compõem a organização. Você precisa, obrigatoriamente, na hora que você vai fazer a gestão de mudança, você conhecer as pessoas, saber o que as pessoas pensam, saber como as pessoas veem a empresa, como é que elas estão vendo aí toda a gestão de mudança, o que ela pensa, o que ela age, porque é importantíssimo você conhecer aí com quem você vai trabalhar, ou, digamos assim, com quem você vai brigar, entre aspas, né? O gráfico que você está vendo aí, ele ilustra um padrão comportamental e psicológico durante as mudanças, né? Que nos ajuda muito nessa tarefa, tá? Então, os dois primeiros grupos ali, inovadores e visionários, são os grupos que apoiam aí as mudanças com mais facilidade, né? Então, você precisa o quê? Se aliar a essas pessoas, trazer essas pessoas para o seu lado, né? Buscar essas pessoas que elas trabalhem com você, que elas façam parte da sua equipe, buscar o apoio dessas pessoas em relação a todas as mudanças,
né? Por quê? Porque na outra ponta você tem 16% de pessoas que são céticas, e são pessoas que vão questionar a necessidade da mudança. E que, em alguns casos, eles vão negar uma realidade que é inquestionável, tá? Nesse meio embate aí você tem os 34% de cada lado aí, de pragmático e também de conservador, que podem, né, ser resistentes também à mudança em alguma medida, tá? Então, como é que você vai fazer tudo isso nesse meio tempo aí? Como é que você vai poder trabalhar? Que ideia que você poderia ter, tá? Então, nós temos aí um outro gráfico, uma outra ideia, uma outra tática aí, uma outra ferramenta, tá? Que você pode usar, tá? Que chama a DICAR, né? Então, é a consciência, o desejo, o conhecimento, a ação e o reforçar. Sendo que os primeiros 3 aí dessa ferramenta, você tem o engajamento. E no segundo ali, você tem a implementação. E isso é importantíssimo, porque você precisa ter o engajamento dessas pessoas, né? Você tem lá a consciência, então você vai fazer a pessoa ser consciente, explicar que o vilão, por exemplo, dessa mudança, né, é o problema que precisa ser combatido. Não é a empresa, não é você como consultor, não são seus colegas, não são ninguém, tá? Mas é o problema. Ele que é o grande vilão de tudo isso, né? E você precisa alertar essa pessoa também, fazer com que ela tenha consciência de mostrar que, se porventura você não conseguir mudar por causa desse problema, né, você vai ter um risco muito grande lá para frente, tá? Feito isso, bom, você também tem que deixar claro que quais vão ser os ganhos aí, ganhos e perdas, por exemplo, de toda essa mudança, né? Quanto mais a pessoa, lembre-se lá, quanto mais a pessoa tiver de informação, tá, de feedback, quanto mais ela tiver envolvida, mais fácil ela vai aceitar aí a informação, tá? Depois aí no segundo, nós temos aí o desejo, né? Então, o próximo desafio de você como uma pessoa de recursos humanos é fazer com que a pessoa deseje essa mudança, né? Então, nessa fase, ela precisa compreender o benefício da mudança, tá? Então, a pergunta que você faz aí, né, é de que maneira eu vou conseguir conectar a mudança organizacional à motivação e ao propósito pessoal do colaborador? Como é que eu consigo fazer isso? Tá? Então, quando o próprio colaborador consegue ver no processo de mudança, tá, a resistência, ou quando ele consegue se ver no processo de mudança, então a resistência ela tende a diminuir drasticamente, tá? Então o foco nessa hora aqui é você vender o seu projeto de mudança. A grande sacada de um vendedor, um bom vendedor, não é aquele vendedor que te vende o produto, tá? Isso é o trivial. A grande sacada é quando o vendedor te mostra que você precisa e sente necessidade de adquirir aquele produto. Veja, é diferente eu vender um produto e eu mostrar a você que você necessita, que você tem desejo do meu produto. São coisas totalmente diferentes. Tá? Então, nessa parte, é justamente isso que você precisa fazer e como você deve agir. Mostrar à pessoa que ela precisa, ela tem agora o desejo da mudança, ela necessita, ela precisa daquilo, ela não pode mais viver sem aquilo. Tá? Então, essa parte também é uma parte importante, porque você está fazendo aí o engajamento, ok? Depois você vai passar para a parte do conhecimento, né? Então, nesse momento, você precisa oferecer o maior número de informações possíveis sobre a mudança. Você não pode reter informação, né? Você não pode ficar escondendo as informações, tá? Então, esse passo é um passo importante, porque nessa hora vai ser um momento em que os colaboradores vão ter muita dúvida, eles terão muito receios diante da novidade. Vamos pegar aí o que está na moda agora, que é o home office, né? É uma grande mudança, então você precisa passar esse conhecimento a eles, tá? Então, nessa etapa, você precisa garantir ao colaborador que não vai regredir a fase da resistência, né?
que ele não pode ser resistência, tá? Que ele precisa enfrentar a dificuldade, que você está ajudando a enfrentar a dificuldade, com a mudança da menor forma possível. Tá? Então, você dota ele de todo o conhecimento, você dota ele de todas as informações, como é que a coisa vai funcionar, como é que a coisa não vai funcionar, como é que se deve se agir e tudo mais, tá? Depois vem a parte da ação, né? Então, essa parte da ação é a hora que você está implementando a mudança. Tá? Então, nessa hora, você, como profissional do RH, você vai estruturar aí uma governança adequada à mudança, definindo o responsável por cada etapa dessa implementação. Tá? Então, nessa hora também, a clareza do papel, ela é fundamental. Por quê? Para poder agilizar o processo e eliminar qualquer atrito que possa acontecer. Tá? Nessa hora também, antes de você agir, você precisa se certificar que está capacitando os colaboradores de uma forma adequada, porque senão tudo cai por água abaixo, percebe? Tudo bem, você está fazendo as mudanças, você implementou, você fez com que ele sentisse desejo de tudo isso, dotou ele de uma série de conhecimentos, mas daqui para frente ele precisa saber o que ele está fazendo, porque se ele não souber o que ele está fazendo, se ele não está fazendo a força de uma forma adequada, o pessoal, o time aí, a equipe pode entrar numa zona de pânico, tá? E aí, entrando na zona de pânico, a gente vai ver o que vai acontecer ali depois, tá? E, por último, aí você tem a parte do reforçar, né? Que é aquela parte que você está reforçando, que você está dizendo que ele está fazendo de uma forma certa, você está ali monitorando, você está ali checando se está tudo certo, né? Se não está acontecendo absolutamente nada de errado e tudo mais, tá? Muito bem. Porque senão, o que vai acontecer? Se o pessoal entrar na zona de pânico, tá? Nós vamos ter um grande problema aí, porque o que vai acontecer? Primeiro, tem a zona de conforto, que concentra aí os principais costumes e habilidades mais desenvolvidas do colaborador, e também a zona do aprendizado, no qual o que ele aprecia de suporte para ver as novas funções e também as habilidades, né? Então, você tem 3 zonas aí, né? A zona do conforto, a zona do aprendizado e a zona do pânico, né? Então, a zona do conforto, como nós falamos aí, ele vai ficar ali dentro dos principais costumes, dentro das habilidades e tudo mais, né? Vamos imaginar aqui na zona do aprendizado, vamos imaginar aí que o colaborador está com o emocional dele fragilizado por conta do cenário das incertezas em que a gente está vivendo, né? Então, quando a empresa ela não oferece mecanismo de aprendizado para o colaborador assimilar a nova realidade, a chance de mudança fracassar, ela aumenta muito, né? E aí você desestabilizando esse pessoal, o que vai acontecer? Ele vai entrar diretamente na zona do pânico, tá? E aí vai ser um grande problema, porque você não vai conseguir fazer com que realmente ele continue agindo daquela forma, né? Então, se isso acontecer, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que voltar aqui na zona do reforçar, aliás, na implementação aqui do reforçar, né, da ferramenta do ADKAR, e reforçar essa mudança, né? Ressaltar a boa prática, compartilhar com ele os resultados da mudança, ser transparente, tá? Então, tudo isso vai ajudar com que realmente você consiga implementar aí a mudança, tá? Por fim, gestão de mudança é hora de olhar para as pessoas, tá? Então, a gente deixa aqui uma mensagem para que você possa, quando for fazer alguma mudança, quando for um agente de mudança, ou quando estiver participando, ou quando você realmente for convocado para trabalhar com essa mudança, né? Olhar para as pessoas, né? Mas olhar com olhar de pessoa, que você está vendo ali pessoas, tá? Seres humanos.
Então, fazer a gestão de mudança organizacional, ele é um grande desafio. Afinal, nós estamos falando de pessoas, de expectativas, de receios e também de emoções. Implementar mudanças em um cenário de incertezas que mexe com o emocional dos colaboradores é quase uma tarefa digna de heróis. Mas você sabe muito bem que, na vida real, nós não temos aí superpoderes. Temos o nosso propósito e a nossa vontade de desenvolver pessoas para torná-las cada vez melhores. Então, eu espero que realmente, se vocês forem participar aí de uma grande mudança, ou se você realmente assumir esse papel de um gestor de mudança, que você possa fazer isso com uma grande capacidade, com um grande envolvimento e com grande responsabilidade.